Capítulo 1. O nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos, em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu Jesus Cristo. Sua mãe, Maria, foi escolhida por Deus para dar à luz o Salvador do mundo. José, seu marido, era um carpinteiro justo e honesto. Jesus nasceu em um estábulo, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Pastores e sábios do Oriente, guiados por uma estrela, vieram visitá-lo, trazendo presentes e reconhecendo-o como o Messias. Capítulo 2. A infância de Jesus. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade na região da Galiléia. Desde pequeno, mostrava uma sabedoria incomum. Aos 12 anos, foi encontrado no Templo de Jerusalém, discutindo com os doutores da lei, impressionando a todos com seu entendimento. Seus pais, Maria e José, o educaram com amor e fé, ensinando-lhe as tradições e escrituras judaicas. Capítulo 3. O batismo e o início do ministério. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Após o batismo, Jesus foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Superando todas as tentações, ele iniciou seu ministério público, pregando sobre o reino de Deus e chamando discípulos para segui-lo. Capítulo 4. Os primeiros milagres e ensinamentos. Jesus realizou muitos milagres que mostravam seu poder divino e compaixão. Transformou água em vinho nas bodas de Caná, curou doentes, expulsou demônios e alimentou multidões com poucos pães e peixes. Seus ensinamentos revolucionaram a sociedade da época, focando no amor a Deus e ao próximo e proclamando a chegada do reino dos céus. Através de parábolas, Jesus ensinava verdades espirituais de maneira simples e profunda. Capítulo 5. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus escolheu 12 homens comuns para serem seus apóstolos, aqueles que levariam sua mensagem ao mundo. Entre eles estavam Pedro, João, Tiago, André e Judas Iscariotes. Jesus os ensinou, treinou e os enviou para pregar e curar em seu nome. Os apóstolos testemunharam seus milagres e aprenderam diretamente do Mestre, formando a base da futura igreja cristã. Capítulo 6. A transfiguração e os ensinamentos finais. Durante seu ministério, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao lado dele, conversando sobre sua partida que se completaria em Jerusalém. Esta visão confirmou sua divindade e fortaleceu a fé dos discípulos para os eventos que viriam. Capítulo 7. A entrada triunfal e a última ceia. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, sendo aclamado pela multidão, que o saudava com ramos de palmeira, dizendo: "Hosana ao filho de Davi." Durante a Páscoa, celebrou a última ceia com seus discípulos, onde instituiu a Eucaristia, partindo o pão e compartilhando o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, antecipando seu sacrifício na cruz. Capítulo 8. A prisão, julgamento e crucificação. Jesus foi traído por Judas Iscariotes e preso no jardim do Getsêmani. Foi levado a julgamento diante do Sinédrio, de Pilatos e de Herodes. Embora inocente, foi condenado à morte por crucificação. Jesus carregou sua cruz até o Gólgota, onde foi crucificado entre 2 ladrões. Suas últimas palavras foram de perdão e entrega a Deus. Sua morte trouxe salvação e reconciliação entre Deus e a humanidade. Capítulo 9. A ressurreição e ascensão. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, aparecendo primeiro a Maria Madalena e depois aos seus discípulos. Sua ressurreição confirmou sua divindade e vitória sobre a morte. Durante 40 dias, ele apareceu a muitos, ensinando e preparando seus discípulos para a missão de espalhar o Evangelho. Finalmente, Jesus ascendeu ao céu, prometendo enviar o Espírito Santo para guiá-los. Capítulo 10. O legado e a missão dos discípulos. Os discípulos de Jesus, fortalecidos pelo Espírito Santo, começaram a pregar a mensagem de Cristo ao mundo. O apóstolo Pedro se tornou um líder-chave.
enquanto Paulo, inicialmente um perseguidor de cristãos, se converteu e se tornou um dos maiores missionários da fé cristã. A igreja cresceu rapidamente, enfrentando perseguições, mas espalhando o evangelho de amor, esperança e salvação a todas as nações. Essa é a história de Jesus Cristo, uma história de amor, sacrifício e esperança que continua a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo.